Olá, pessoal, tudo bem? Professora Maralu aqui. Hoje nós vamos aqui fazer esse aulão, né, um resumão aí sobre a cinesiologia dos dos membros inferiores, de acordo com o edital lá da Prefeitura de BH. Né? Então, essa aula, ela existe lá dentro do nosso curso preparatório, né? Então, eu peguei assim, um apanhado geral, para a gente falar um pouquinho da questão da cinesiologia de membros inferiores, para a gente fazer aquele relembrado geral que a gente viu lá na faculdade, a gente lembrar tudo aqui. Esse conteúdo está baseado no edital, obviamente, né? A bibliografia que a gente utilizou é a bibliografia que está citada lá no edital do concurso da Prefeitura de BH. E o edital, ele fala, o principal livro que ele coloca é o Biomecânica Básica, da Susan Hall. Então, muita coisa que a gente está falando aqui, a gente se baseou no livro da Susan Hall. Mas ele tem outros livros lá também, que a gente abordou nessa aula, ok? Então, essa aula está totalmente baseada no edital da Prefeitura. Nós vamos caminhando aqui com a aula, depois a gente para um pouquinho ali para perguntas, tá? O que eu não souber responder, eu deixo disponível meu e-mail ou meu Instagram, e a gente pode conversar depois também. Muitas pessoas já me seguindo lá no Instagram, @profmaralu, já me mandando direct com perguntas sobre assuntos de prova, sobre o cursinho. Então, quem quiser me seguir lá, fica à vontade. Tá? Eu queria só, antes da gente começar, dar um recadinho, falar em Instagram, né? Nós estamos fazendo um sorteio de 11 bolsas para cursos preparatórios aqui da área da saúde, aqui do Grupo Ideal. São 11 bolsas integrais. E vou olhar para vocês aqui. O sorteio vai ser feito online, então no finalzinho da aula aqui, no finalzinho a gente para fazer o sorteio ao vivo aqui para vocês, tá bom? E, deixa eu ver, para concorrer, você precisa seguir o @Grupo Ideal no Instagram. Aproveita e me segue lá também, mas o meu não está no sorteio, tá? É só o @Grupo Ideal. Então, para concorrer ao sorteio, seguir @Grupo Ideal, comentar na imagem oficial da promoção. Então, quando você clicar lá no Instagram do Grupo Ideal, tem a imagem oficial do sorteio. E citar 3 amigos nessa publicação, tá bom? As pessoas que marcarem nos comentários perfis empresariais e ou marcas, personalidades ou fakes serão desclassificados. E lembrem-se, você tem que marcar 3 amigos, não 2 nenhum, porque teve gente que marcou 2 ou 1 e foi sorteado e perdeu a bolsa, tá bom? Então, já dá uma corridinha lá do Instagram e já segue o perfil lá do Grupo Ideal, ok? Então, primeiro recado já foi dado. Bom, para quem não me conhece, né, como eu disse, algumas pessoas que estão aí me assistindo já me mandaram direct no Instagram, então me conhecem aí de alguma forma, ou já foram meus alunos, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Maralu Araújo, eu sou mestre em gestão de serviços de saúde pela UFMG, sou pós-graduada em fisioterapia ortopédica e desportiva também pela UFMG, e a minha graduação em fisioterapia também foi pela UFMG. Sou professora universitária há 18 anos, atualmente sou professora do Centro Universitário UNA, no curso de graduação, na graduação e pós-graduação da Universidade FUMEC, e também na pós-graduação da Universidade Estácio. E sou fisioterapeuta concursada pela Prefeitura de Betim. Então, também já passei por isso que vocês estão passando aí de estudos, de rotina de estudos, de trabalhar questões, de buscar as questões anteriores aí de concurso. Também já passei por isso, também já tive essa rotina de concurseira. Já fiz outros concursos, né? Alguns fui aprovada também, outros não fui, que é normal acontecer. Mas eu acredito que quem tem essa oportunidade de estar assistindo essa aula, tem uma oportunidade maior, né? Tem uma chance, digamos assim, maior de acertar determinadas questões que quem não está assistindo, né, tenha. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Obviamente que a gente tem um tempo aqui que não dá para a gente abordar profundamente, mas a gente vai pegar, eu peguei questões de concurso, então a nossa aula vai ser em cima dessas questões de concursos anteriores. Então, eu vou colocar as questões ali.
Vou dar um tempinho para vocês responderem, sem colar, sem olhar a resposta. A gente discute um pouco sobre o assunto da cinesiologia e volta nas questões para a gente ver o gabarito. Tá bom? Mas eu queria que vocês respondessem sem olhar. Quem tiver já com a aula aí, que ela está disponibilizada, os slides estão disponibilizados. Quem tiver condições de... Quem tiver condições, não olhem a aula. Tenta responder, até para você saber quanto que você está lembrando aí daquela cinesiologia que você viu lá no seu 4º período de faculdade, 5º período, sei lá qual. Certo? Mas a gente gostaria que vocês respondessem. Eu gostaria muito que vocês respondessem e me contassem depois quantas questões vocês acertaram. Tá bom? Antes da gente dar início aí à parte da cinesiologia mesmo, dos membros inferiores, eu gostaria de dar mais um recadinho aqui, que é sobre esse projeto, que é uma ação que chama-se Cuidando Delas, que é uma parceria aqui do Grupo Ideal com o Coletivo Belas, que é um projeto que faz uma conexão de saúde, certo? E quem está representando lá é uma professora aqui do nosso curso, que é o arroba dela é @pretasulcampus. E esse projeto ele visa arrecadar doações para compra de itens básicos de higiene e beleza a serem distribuídos para mulheres em situação de vulnerabilidade social aqui da região metropolitana de BH. Aqui tem um QR Code, um QR Code. Quem estiver vendo aí pelo computador, é só clicar, né? É só apontar o seu celular aqui para fazer uma doação no valor que você quiser. Esse projeto já existe antes da pandemia, desse cuidado com essas mulheres em situação de risco social. Mas agora, na pandemia, ele está mais ativo pelo fato de algumas mulheres não terem, né, muitas mulheres que vivem em situação de risco social não terem materiais de higiene, né? Às vezes não tem coisas básicas, como um sabonete ou um absorvente. Então, esse projeto é uma parceria nossa aqui do Grupo Ideal com o Coletivo Belas. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto também pode entrar no Instagram, @coletivobelas, e vai conhecer um pouquinho mais do projeto. Tá bom? Então, é uma doação voluntária. Eu acho que nós estamos vivendo um momento aí que muitas pessoas estão necessitadas da nossa ajuda, e você pode ajudar com o valor que você desejar. Tá bom? Então, tem o QR Code aqui, mas se você for lá no Instagram, estiver vendo do seu celular, não conseguir, nesse momento, entrar no QR Code, vai no Instagram do Coletivo Belas, tem um link na bio, que você vai conseguir fazer a doação também. Tá bom? Bom, então vamos lá. Para que viemos, né? Vamos lá. Eu vou... ok. Eu estou vendo aqui agora que eu percebi que as perguntas estão chegando ali para mim. Então, vamos combinar uma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Eu não vou mexer para não sair do lugar ali. Enfim, nós vamos começar, então, né, como o nosso objetivo aqui hoje é falar da cinesiologia dos membros inferiores, e vamos fazer discussões de questões, eu não vou colocar... Como que eu pensei essa aula? Eu estava em casa e falei, meu Deus, eu preciso pensar essa aula de uma forma que ela fique objetiva e que ela fique interessante para vocês que estão me vendo. Não sei se eu vou conseguir esse objetivo, eu acho que sim, espero que sim. E aí eu queria... A Leila está me falando que foi doar e tinha um valor mínimo. Será que foi pela opção de pagamento? Leila, não sei te responder isso com certeza. Depois, se você quiser, a gente pode perguntar aqui. E a gente pode perguntar e ver se realmente qual que é esse valor mínimo aí. Ok? Eu olhei, até onde eu tinha olhado não tinha valor mínimo, mas eu vou confirmar isso para vocês. Tá bom? Bom, então, como eu estava dizendo, essa nossa aula, eu tentei pegar de uma forma que a gente pudesse discutir questões, mas fazer aquele apanhado da cinesiologia em cima do que aquelas questões ali estão falando. Então, eu coloquei algumas questões aqui no início, eu dividi em 3 blocos. Esses blocos eu dividi tornozelo, joelho e quadril, né, tornozelo e pé, complexo do joelho, complexo do quadril. Bom, vamos lá, vamos seguir assim. E aí, o que eu fiz? Eu fiz esses 3 blocos, né, esses 3 módulos, digamos assim, dentro da aula, e eu vou começar, então, colocando questões. O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu vou dar uns segundinhos, vou ler junto com vocês as questões, marque aí no seu caderninho, seu bloco de notas do celular, qualquer lugar que você tiver, qual que é a resposta que você daria agora, no início, antes da gente discutir.
Depois que a gente vir essas questões, eu vou entrar num conteúdo teórico sobre a cinesiologia, e no finalzinho a gente volta para as mesmas questões e vamos analisar, então, as respostas. E aí você vai me falar quantas que você acertou e quantas que você errou, e se esse assunto da aula te ajudou a acertar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz da seguinte forma. Fiz o primeiro bloco aqui falando dessa análise cinesiológica do tornozelo. São assuntos que frequentemente caem em prova de concurso, né? Essa banca, inclusive, foi uma das coisas, um aluno, né? Não sei se ele é aluno aqui já. Isso, a Amanda está colocando ali, cinesiologia dos membros inferiores. Eu falei superiores, eu acho, né? Mas vamos lá. Um aluno me procurou no direct do Instagram perguntando se eu já tinha visto alguma prova dessa banca, que é a RBO. Infelizmente, não vi, né? Acho que não tem nenhuma prova de fisioterapia específica da banca RBO. O que eu vi foi de terapia ocupacional e de psicologia, da área da saúde, eu vi essas duas. Então, eu peguei essas provas para ver mais ou menos ali como que é a elaboração dessas provas deles. Como que eles pensam as questões. São questões extremamente elaboradas, que exigem aquele pensamento muito complexo, ou se são questões mais conceituais, que colocam ali um conceito. Eu achei que elas são mais conceituais, parecido com a prova da Fundep, que é uma banca que frequentemente está fazendo provas de fisioterapia, da FUMARC também, né, da gestão de concurso. Gestão de concurso é a Fundep, não me lembro agora, mas, enfim, eu dou um nome aí. Mas eu achei que são questões bem elaboradas, pelo menos dessas duas provas que eu vi de terapia ocupacional e de psicologia. Eu achei que essa banca é uma banca, assim, tranquila. Achei tranquilo. Então, eu busquei algumas questões aqui, baseadas mais ou menos nessa vibe que eu senti lá dessas outras provas, tá bom? Então, eu vou ler a questão com você. Não vamos falar a resposta aqui nesse momento, não põe no chat a resposta. Anote no cantinho e depois vocês me falam quais que vocês acertaram. Então, eu coloquei 4 questões iniciais aqui para a gente pensar, ok? Então, essa primeira questão aqui, ela fala o seguinte. Quais são os movimentos que ocorrem na articulação talocrural? Não vamos falar ainda sobre talocrural, vamos pensar na questão e vocês vão anotar. Imagine que vocês estão fazendo a prova nesse momento e essa é uma das questões lá. E eu não estou lá na sua prova para te falar o que é talocrural, o que não é, quais são os movimentos. Então, letra A. Na talocrural ocorre flexão plantar e dorsiflexão. Ou, letra B. Na articulação talocrural ocorre flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão. Na talocrural ocorre os movimentos de flexão plantar, dorsiflexão, inversão, eversão, abdução e adução. Ou a letra D, que fala que na talocrural ocorre flexão plantar, dorsiflexão, inversão, eversão, supinação, e repetiu a eversão ali, não sei porquê. Tá bom. Todas essas questões que eu estou colocando aqui foram retiradas de concursos antigos, tá bom? Marque aí, então, a resposta que você quer, tá bom? Vamos para a segunda questão, para que você quer, não. Você acredita que é a resposta certa, tá bom? Essa segunda questão aqui também, voltada para essa parte da cinesiologia do tornozelo, que ela fala o seguinte. Marque a alternativa correta em relação às articulações do pé. No pé pronado, no pé pronado, ocorre aumento do arco plantar medial. Aumento do arco plantar medial. A letra B fala, no pé cavo ocorre desabamento do arco plantar medial. A letra C fala, o movimento de eversão e inversão ocorre na articulação subtalar. Opa, já falamos uma outra articulação, que na outra falou só da talocrural, né? Mas vamos pensar aqui só no que você está lembrando da cinesiologia das suas aulas lá anteriores. A letra D. Os movimentos de pronação e supinação ocorrem na articulação talocrural. E a letra E fala, as articulações interfalangianas fazem parte do retropé. Beleza, marque a opção que você acha correta. Nós vamos discutir toda a parte da cinesiologia do tornozelo e a gente volta nas questões. Mais uma.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Então, entre os movimentos da articulação do tornozelo está a lacuna, que é a combinação de inversão e adução do pé, e a que é a combinação de eversão e abdução do antepé. Eu falei pé lá em cima, né? Antepé. A Maria Zélia está aqui perguntando se essa aula de fisioterapia e enfermagem. Maria, é da fisioterapia, tá bom? A da enfermagem, você deve ter entrado no horário errado, aí não sei como é que está sendo. Essa aqui é da fisioterapia, tá? Então, responda essa questão, vamos para a próxima. Essa foi uma da USP de 2012. Adoro essa questão. Na hora que a gente voltar nas respostas, vocês vão ver que ela é... Mas, enfim, vamos lá. Até porque, quando eu busquei essa questão na internet, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu falei, peraí, tem duas respostas aqui. Mas aí, depois eu fui analisar melhor. Sabendo-se que uma adequada habilidade no pé é essencial para a atividade normal da marcha e que é necessário saber avaliá-lo, analise o desenho, assinale a alternativa correta. O desenho é esse aqui. Essa é a figura 1. Movimento de cadeia cinética fechada da articulação subtalar. Então, ali está mostrando a subtalar. Então, aqui tem a figura A, figura B, figura C. O que são as alternativas? Você tem que marcar a correta. A letra A fala que existe uma eversão em A, posição neutra em B e inversão em C. Analise a figura, tá bom? A letra B fala em supinação em A, neutra em B, pronação em C. A letra C ali fala pronação em A, neutra em B, supinação em C. E a letra E fala que tem uma inversão em A, neutra em B e eversão em C. A gente já sabe que a B é neutra, né? Pela figura, e porque todas elas colocam que a na B é posição neutra. Mas e a A e a C? Quais são as... Marca a alternativa aí, depois você vai me falar dessas 4 aí, quais que você acertou, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho, que nós vamos voltar nessas questões depois que a gente vê o conteúdo, tá? Por que eu quis fazer dessa forma? Porque às vezes a gente vai para a prova de concurso. Gente, eu fui concurseira, né? Eu fiz concurso por um bom tempo, assim. Passei em alguns, e hoje trabalho na Prefeitura de Betim. Eu trabalho lá na atenção secundária, né? Eu não trabalho na primária. Esse concurso de BH parece que é mais voltado para a atenção primária, mas, enfim, a minha atuação atual é atenção secundária. A Amanda está perguntando, os ganhadores das bolsas serão notificados pelo Grupo Ideal? Serão notificados e serão marcados também lá no Instagram. Vai ser aqui daqui a pouco. Então, fiquem ligados que daqui a pouco, né, no finalzinho da aula, a gente vai pegar uns minutinhos finais para fazer o sorteio também. Então, o que a gente tem que lembrar do tornozelo aqui? O tornozelo, ele é formado pela articulação talo-crural. Né? Então, a talo-crural é a junção do talos com os ossos da perna, com a tíbia e com a fíbula. Então, essa é a articulação talo-crural. E os movimentos na talo-crural são apenas a dorsiflexão ou dorsiflexão, as duas formas são corretas, tá? Pode ser dorso ou dorsi, e a flexão plantar. Então, a talo-crural, a articulação propriamente dita do tornozelo, que é talos com a tíbia e fíbula, ela só faz dorsiflexão e flexão plantar. E aí você vai me falar assim, não, professora, calma, a gente tem inversão, tem eversão, tem supinação, pronação, adução e abdução, sim. Mas na articulação talo-crural só ocorre a dorsiflexão e flexão plantar, ok? Uma coisa que a gente tem que gravar, que a gente tem que guardar em termos de cinesiologia, é em relação a planos de movimento, gente. Isso é um conteúdo que na aula de cinesiologia a gente tem uma aula específica só para falar daqueles conceitos básicos da cinesiologia que são importantes e cobram em prova. Que é o conceito dos planos, né, do plano sagital, do plano frontal, do plano transverso. O plano frontal, ele corta, é como se ele, o plano frontal é aquele que, como se ele cortasse o corpo em duas metades, anterior e posterior. Então, ele é um plano que corta o nosso corpo dessa forma.
O plano sagital é como se fosse um plano, né? Eu gosto de brincar, de falar assim, imagine uma lâmina grande, que cortasse o nosso corpo em duas metades, direita e esquerda, que seria o plano sagital. E o plano transverso é aquele que corta o nosso corpo em duas metades, superior e inferior. E os movimentos do nosso corpo, eles ocorrem nesses planos. Então, a gente pode dizer que a dorsiflexão e flexão plantar, faça uma dorsiflexão e uma flexão plantar aí, porque vocês não vão enxergar meu pé aqui nesse momento, mas faz de conta que aqui é meu pé, né? Uma dorsiflexão e flexão plantar, elas ocorrem no plano sagital. Então, a gente pode dizer que a talocrural só tem 1 grau de movimento, ou 1 grau de liberdade, porque ela só tem movimento em um plano, que é o plano sagital. Certo? Então, a talocrural só tem 1 grau de movimento, que é no plano sagital. E qual é o movimento? Quais são esses movimentos? Dorsiflexão e flexão plantar. Então, a talocrural só tem esses 2. Quando a gente fala, é aqui só mostrando, vocês não estão enxergando meu pé, mas eu coloquei aqui. Então, a dorsiflexão e a flexão plantar, elas ocorrem lá na articulação talocrural, do talos com as articulações, com os ossos da perna, tíbia e fíbula. Ok? Ah, mas e a eversão, a inversão? Elas ocorrem na subtalar. Então, vou voltar naquela imagem aqui, ó. Nós temos a talocrural aqui e a subtalar aqui. O que é a articulação subtalar? Entre o talos e o calcâneo. O talos e o calcâneo, eles representam grande parte dos movimentos do pé. Né? Grande parte, não só do pé, do membro inferior, para a marcha, né? Para a movimentação do joelho em uma cadeia fechada, do quadril, a gente tem movimentação na subtalar. E a subtalar, né, tanto na talocrural quanto na subtalar. Né? A subtalar, então, é a articulação entre o calcâneo e o talos, e nela que ocorrem os movimentos, então, de abdução e adução, e inversão e eversão. Portanto, na subtalar, nós já temos 2 graus de liberdade, 2 graus de movimento. São aqueles conceitos básicos lá da cinésio, né? Os graus de liberdade. Por que são 2? Porque ela realiza movimento em 2 planos. Em 2 planos. Nós vamos falar desse aqui agora. Então, na verdade, a subtalar, ela liga a parte superior à parte inferior do pé, e tem função de converter os toques rotacionais do membro inferior. Então, quando a gente movimenta todo o membro inferior, a subtalar está sempre movimentando para ter um movimento adequado de todo o membro inferior. Ok? A Nayara Martins está perguntando qual é o cupom de desconto. Daqui a pouco eu te respondo, que eu não sei direitinho. Tá, Nayara? Eu não sei esse cupom. Eu sei que o sorteio é bolsa de 100%. Você ganha o curso todo, tá? Mas o cupom de desconto eu vou ver direitinho, que eu não sei. A hora que os meninos entrarem aqui, eles vão responder para a gente. Então, olha só, lá na subtalar, eu faço adução e abdução no plano transverso. O plano transverso ou transversal não é aquele plano que corta o meu corpo em 2 metades, superior e inferior. Então, a adução e a abdução. Então, a abdução é o afastamento do antepé da linha média e o movimento ocorre no plano transverso. Né? Tem uma imagem ali que vai ficar mais fácil. E a inversão e eversão, elas ocorrem no plano frontal. Ok? Qual que é o plano frontal? É esse plano aqui, que divide o meu corpo, um plano imaginário, que divide o meu corpo em 2 metades, anterior e posterior. Então, a inversão e a eversão, elas ocorrem nesse plano aqui, ó. Elas ocorrem aqui, ó, nesse movimento. Aqui a gente tem o movimento do pé, ó. No tornozelo propriamente dito, que seria a talocrural, talos, se articulando com tíbia e fíbula, a gente tem dorsiflexão e flexão plantar. A imagem aqui colocaram flexão e extensão, mas é flexão plantar e dorsiflexão. Os outros movimentos de adução e abdução e de inversão e eversão ocorrem na subtalar. Então, aqui eu tenho o movimento de inversão, que seria uma aproximação da parte medial do pé, na linha média, porém esse movimento ocorre no plano frontal, que é diferente da adução, que também é uma aproximação
parte medial do pé na linha média, porém é um movimento, infelizmente eu não consigo, mas imagine que a minha mão seja o pé, né? Para ficar, vocês não vão conseguir ver meu pé. Mas imagine que a minha mão seja o pé. Então, o movimento em que o dorso, vamos colocar assim, a parte medial do dorso do pé se aproxima da linha média, é inversão, e o oposto é a eversão. E aqui, imagine que aqui é meu pé e a minha outra mão é o chão, tá? O movimento que aproxima desta forma e desta forma é o movimento de adução e abdução. Então, aproximou na linha média, o polegar, por exemplo, desculpa, polegar não, o hálux da linha média, que o que eu estou fazendo com a mão, eu estou pensando no polegar. Mas lá no pé, o hálux da linha média é aquele, então, que é o movimento de adução, afastou da linha média a abdução. Então, nós temos esses 3 movimentos nesse complexo do tornozelo. Vamos chamar assim, tornozelo e pé. Né? Dorsiflexão e flexão plantar na talocrural e na subtalar, inversão e eversão, adução e abdução. Cadê a danadinha, ou os danadinhos aqui, né, da pronação e da supinação, professor? Você esqueceu de colocar aí? Não, eu não esqueci de colocar aqui. Por quê? A pronação e a supinação são combinações de movimento. Então, eu nem posso dizer assim que a pronação ocorre num único plano, que a supinação ocorre num único plano. Porque, na verdade, a pronação e a supinação é uma combinação de movimentos. Então, o que é a pronação? É uma associação dos movimentos de eversão, mais abdução, mais dorsiflexão. Vou voltar no slide anterior aqui. Se eu combinar, então, estou falando da pronação, não é isso? Então, olha só, eversão, pé está aqui, o arco do pé está aqui. Eversão, a planta do pé está voltada para a parte lateral, né, para fora, com a abdução, aproximação desse pé para a linha média, afastamento desse pé para a linha média e dorsiflexão. O conjunto desses 3 movimentos forma a pronação. E a supinação, então, é o conjunto, é a associação da inversão, mais adução, mais flexão plantar. Então, pronação e supinação não são movimentos únicos, por isso que eles não entram aqui nesses movimentos do tornozelo e pé. Olha que pegadinha danada, que poderia formar uma questão que está, inclusive, numa dessas questões que eu coloquei para vocês. Né? Então, pode dar uma pegadinha danadinha isso aqui. Se você vai para a prova sem lembrar isso aqui, você vai errar. Agora você não vai errar mais, né? Então, aqui está mostrando, então, um pé pronado. Pé pronado significa o quê? O arco do pé diminuiu, o pé está plano. O pé pronado é um pé plano, não é isso? O pé pronado é um pé plano. Por quê? Diminuiu o arco do pé. O tornozelo, o complexo do tornozelo tem como é que eu vou dizer? Ele fica mais voltado para a linha média. O neutro não tem nem pronação nem supinação, e um pé supinado significa que teve inversão, né? A inversão. O dorso do pé fica voltado para a linha média, o arco do pé voltado para a linha média, mas ele tem uma abdução. Ok? Então, aqui a gente tem... Mentira, eu falei o contrário. Adução. Abdução é na pronação. Quando a gente está em cadeia fechada, eu consigo fazer em cadeia aberta, tirei meu pé do chão aqui. Eu consigo fazer uma inversão e uma eversão. Uma inversão, uma eversão, ninguém está vendo meu pé. Mesmo assim, eu estou fazendo aqui, achando que vocês estão me vendo. Eu consigo fazer isoladamente, em cadeia aberta. Mas em cadeia fechada, quando eu estou numa posição de cadeia fechada, eu não consigo fazer isoladamente só a inversão e a eversão. Eu acabo fazendo o movimento, o conjunto de 3 movimentos. Então, eu faço a pronação e a supinação. Ok? E só lembrando aqui que o nosso pé é dividido em 3 porções, né? Que é o retropé, o antepé, o mediopé e aqui sim, o antepé. Então, o antepé é formado pelas falanges e pelos ossos do metatarso. Aqui eu tenho articulação tarso-metatársica, que liga os metatarsos aos ossos do tarso.
E aqui eu tenho a articulação mediotársica, que liga calcânio e talos aos outros ossos aqui do metatarso. Então, o pé é dividido em 3 porções, que é retropé, é o calcânio e o talos, mediopé, que tem aqui o navicular, o cuboide e os 3 cuneiformes, né? Cuneiforme medial, cuneiforme lateral e cuneiforme intermédio, que se articulam aqui com os ossos do tarso, e esses, por sua vez, com as falanges. Então, são essas 3 porções aí do pé. Ok? Visto esse apanhado geral aí dessa cinesiologia do pé, desses movimentos, pelo menos a parte do movimento, da parte da artrologia mesmo, da artrocinética, vamos voltar lá nas questões que nós falamos agora mesmo, e aí vocês vão ver se vocês acertaram ou não. Né? Quem não colou lá, não foi lá na frente nos slides. Espero que vocês tenham feito dessa forma. Então, vamos voltar lá na primeira questão. Na talocrural. O que é talocrural mesmo? Que eu falei exaustivamente aqui. É a articulação do talos com os ossos da perna, com a tíbia e com a fíbula. Qual que é os movimentos, os únicos movimentos da talocrural, gente? É a flexão plantar e a dorsiflexão. A princípio, quem lê essa questão e não fez essa grande revisão dessa parte da cinesiologia do tornozelo, vai marcar o quê? No mínimo, vai marcar uma letra C ali, porque vai pensar assim, não, peraí, meu tornozelo, o que está fazendo? Ó, flexão, extensão, flexão, dorsiflexão, flexão plantar, inversão, eversão, adução, abdução. Então, é uma questão fácil, simples, mas que gera confusão na hora da prova. Né? Então, a resposta é simples, a letra A. Ok? Somente flexão plantar e dorsiflexão. Na talocrural, porque os outros movimentos são realizados na subtalar. Ok? Vamos para a próxima. Acertaram a questão? Anota aí quantas que vocês acertaram desse primeiro bloco aí, depois vocês colocam para mim. A segunda questão, então, marcar a correta em relação às articulações do pé, né? Então, o pé pronado ocorre um aumento do arco plantar medial. O que é o arco plantar medial? É o arco principal ali do pé, que, na verdade, no pé pronado, o que acontece com ele? Como ele é uma pronação, é uma combinação da eversão com abdução, eversão mais abdução, o arco plantar fica reduzido, diminuído. O pé pronado, nós não falamos que ele é um pé plano? Então, essa está incorreta. A letra B fala, no pé cavo, ou seja, um aumento do arco plantar, né? O pé cavo significa isso. Ocorre desabamento do arco plantar medial. Não, ao contrário, há um aumento desse arco. Então, também está incorreta. Eu, quando estou fazendo prova de concurso, eu faço assim, ó. Eu já estou com a minha canetinha, meu lápis ali, e aí, à medida que eu sei que aquela alternativa é errada, eu já dou um riscão nela toda. Para eu nem voltar naquilo ali mais. Então, eu já riscaria a A e a B. A letra C fala o quê? O movimento de eversão e inversão ocorre na articulação subtalar. Correto. É isso mesmo. Inversão e eversão é na subtalar, entre o talos e o calcânio. Então, seria a letra C a correta. Vamos só ver a D e a E, para a gente analisar, que é uma forma de estudar também. A D fala o seguinte, os movimentos de pronação e supinação ocorrem na articulação talocrural. Não é na talocrural. Até pode ter um componente da talocrural, porque geralmente na supinação tem um pequeno movimento ali de flexão plantar, mas basicamente esses movimentos são na subtalar. Então, ela está incorreta também. E as articulações interfalangianas fazem parte do retropé? Não, elas fazem parte do antepé. Né? Falanges, as articulações interfalangianas, o metatarso e as articulações metatarso-falangianas ocorrem no antepé. Mediopé são os ossos ali do tarso, né? E retropé é calcânio e talos. Então, essa aqui, a resposta dela é a letra C, tá bom? Voltando lá na questão 3. A questão 3 fala o seguinte. Assinale a alternativa completa, que completa, correta, e, respectivamente, as lacunas, né? Entre os movimentos da articulação do tornozelo está a... que é a combinação de inversão e adução. Qual que é o movimento que é a combinação da inversão e da adução? É a supinação. Então, já responde ali para a gente que é letra B, não é isso? E a
é a combinação da eversão com a abdução, que é a pronação. Então, o correto aqui é a letra B, tá bom? Eu posso, aquelas dicas de concurso, né, gente? Meio assim, tem gente que... Mas sabe aquela diquinha que eu gravo, para eu gravar, assim, eu sempre tenho aquele joguinho de palavra, eu sempre lembro assim, ó, supinação, inversão, tem um in nas duas. Ai, que horrível esse joguinho de palavras, mas ele ajuda a gente a lembrar, tá bom? Então, essa aqui é a letra B. E essa última aqui, eu já falei a resposta dela lá, durante a discussão. Porque aqui está em cadeia fechada. Por que, a princípio, eu pensei assim, gente, mas espera aí, poderia ser também, aqui, primeira coisa que você tem que pensar aqui, onde está a fíbula, né? A fíbula aqui. A fíbula não é lateral? Então, aqui é a parte lateral e aqui é a parte medial, né? Então, primeira coisa que você tem que pensar é isso, é onde que está, qual que é a lateral, qual que é a medial. Então, a gente vai olhar pela fíbula. Então, fíbula está lateralmente, beleza. Então, esse tornozelo aqui, né, esse complexo do tornozelo aqui, ele fez um movimento... Espera aí, eu acho que eu pus... Isso mesmo, está certo. Eu achei que eu tinha colocado a resposta errada ali, mas está certo. Está vendo tanto que essa questão, ela confunde, realmente. Então, olha esse movimento ali, ele está trazendo o tornozelo para fora. Que movimento é esse? E é uma associação do movimento lá na subtalar, de inversão, que ele está fazendo uma inversão. A princípio, eu pensaria assim, poderia ser a letra E, hein? Porque tem uma inversão ali, não tem? Uma inversão. Mas eu tenho combinações, eu não tenho só inversão ali, eu tenho inversão associada com abdução. Então, a resposta correta ali é supinação. Então, na primeira, o pé está supinado, ok? E nessa aqui neutra, e nessa ele está pronado. Eu acho que o pronado também é fácil da gente lembrar, quando a gente associa o pé pronado ao pé plano. E aqui, ó, claramente está mostrando um pé plano. Pensa que aqui é a parte lateral, faça com seu pé, e eu recomendo isso também na hora da prova, se você estiver pensando lá, aquele movimento, já vai lá no seu pé, já faz aquele movimento, né? Quando a gente está fazendo prova de concurso, você observa isso, está todo mundo ali, meio fazendo ai, peraí, meu bíceps aqui, ai, meu tornozelo ali. Então, aqui a resposta seria a letra B, ok? Eu queria saber quantas dessas 4 aqui desse primeiro bloco vocês acertaram lá no início, sem colar, sem olhar a resposta lá na frente. Quem quiser, coloca para mim aí. Ok? Já passamos de 20% da meta para ajudar o projeto Conexão Mulher e o coletivo Belas. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Certo, gente? Então, eu gostei, assim, de fazer dessa forma, da gente discutir essas questões, fazendo esses blocos, né, de aulas, assim, porque aí eu acho que a gente dá aquela relembradona, né? Todo mundo lembrava aí, porque eu sei que tem gente aí que tem 1 ano de formado, tem gente aí que está formando, e tem eu que formei há 1000 anos atrás, e tem gente que formou há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos. E aí fez a cinesiologia lá no 4º período. E às vezes não está fresquinho aí. Então, todo mundo lembrava que supinação era um conjunto de movimentos, né? Então, a gente tem que ter retivar a memória ali, porque todo mundo sabe, mas a gente acaba esquecendo. E na hora da questão da prova, na hora que você está sentado, fazendo a prova de concurso, foge. Agora não vai fugir mais, tá bom? Então, olha só, a Camila acertou 3, a Cristiane acertou 2, a Leila só errou a última. Mas a última, Leila, ela é uma questão, assim, ela é complexa. Ela leva ao engano. E prova de concurso, esse momento aqui nosso, gente, eu quero, sabe o quê? É que você acerte questões de concurso. Eu quero que você passe no concurso. Eu não quero te ensinar a atender paciente, ou saber como é que... Nesse momento, é concurso. Nosso foco é esse, né? Obrigada, Leila. A Leila falou que adorou a didática. Então, vamos para o joelho, para a gente já fazer mais algumas questões. Vocês vão me falando também, né? Essa questãozinha, a última lá de tornozelo, ela é mais complexa, ela confunde um pouquinho mesmo. Vamos para o joelho, então.
Também fiz da mesma forma, peguei algumas questões de concursos anteriores. Isso aqui é fácil, gente. Essas aqui do joelho, acho que todo mundo vai acertar, porque eu estou vendo que vocês estão muito inteligentes. O pessoal está muito craque aqui, muito bom. Isso é ótimo. Então, vamos lá. Peguei essa primeira questão aqui, ó. Questão 1. Não é função do menisco. Então, estamos pensando aí agora no complexo do joelho, na cinesiologia do joelho. Não é função do menisco. Letra A, aumentar a estabilidade do joelho. Letra B, aumentar a área de contato. Opa, ficou um erro aqui. Contato é junto, é com N, agora que eu vi, depois eu conserto lá. E a congruência articular. Letra C, aumentar a vantagem mecânica do quadríceps. A letra D, amortecer o impacto dos côndilos femorais no platô tibial. E a letra E, evitar o cisalhamento. Então, essa é a primeira questão. Marque aí no seu caderninho. Obrigada, gente. A Patrícia está me elogiando ali. Obrigada. Coloca essa professora no curso específico de Educação Física. Ela é ótima. Obrigada, gente. Fico muito agradecida, muito feliz e grata pelos feedbacks que eu tenho. Então, vamos lá. Marca essa alternativa que você considera correta. Tá bom? Vamos para a segunda, porque aqui é rápido. O relógio está correndo na hora da sua prova, você está pensando na prova aqui. Essa é uma questão também aqui da Universidade do Pará. Vou ler o enunciado aqui para vocês, né? Ligamentos são estruturas de tecido conjuntivo preparadas para suportar tensões lineares e, dessa forma, auxiliar na estabilização das articulações durante o movimento. No joelho, os principais ligamentos são os cruzados, anterior e posterior. E os ligamentos colaterais, lateral e medial. Todo mundo lembra os 4 principais ligamentos do joelho: cruzado anterior, cruzado posterior, colateral, lateral, colateral, medial. Isso aí ninguém vai esquecer, certo? Mas olha a pergunta. Considerando os ligamentos colaterais, sabe-se que eles possuem máximo tensionamento quando o joelho está pensando nos 2 colaterais. Letra A, extensão completa. Letra B, flexão a 90 graus. Letra C, flexão a 90 graus e rotação interna máxima, porque a tíbia tem rotação interna em relação ao fêmur, né, lá no joelho. Extensão e rotação interna máximas. E a letra E fala que é em flexão a 90 e rotação externa máxima. Em qual dessas posições que os colaterais, tanto o medial quanto o lateral, estão em tensionamento máximo, estão máximo esticados? Respondeu, vamos para a próxima. Essa é da Fundep, eu falei para vocês, gente, eu achei as questões da RBO, dessas provas que eu vi lá de terapia ocupacional e tal, muito parecidas com as da Fundep, assim, uma lógica bem próxima, né? Vamos torcer para ser mesmo. A articulação do joelho depende de ligamentos para manter sua integridade. Em relação a essa afirmativa, assinale a correta. Então, letra A. O ligamento colateral medial, ou fibular, está localizado mais anterior que posteriormente na face medial da articulação tíbio-femoral. Essa é a letra A. Pensa nela. A letra B. O sinal de gaveta... Espera aí que eu vou só... Pronto. O sinal de gaveta anterior positivo indica lesão do ligamento colateral lateral. Letra C. O ligamento colateral lateral, ou tibial, vai do epicôndilo medial do fêmur até a cabeça da tíbia. E o letra D fala que os ligamentos cruzados são fortes, se entrelaçam e são os principais estabilizadores rotacionais do joelho. Parece uma questão difícil, mas na hora que a gente vier para a solução dela, vocês vão falar, nu que fácil. Vocês vão ver como que ela é fácil. Tem que lembrar um pouquinho de teste de gaveta ali, mas acho que também o teste de gaveta é o que a gente mais lembra de todos eles, né? E a 4ª questão fala o seguinte. Sobre o ligamento cruzado anterior, o LCA, do joelho, é correto o que se afirma em
Letra A, LCA, produz restrição para o movimento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Letra B, produz restrição para o movimento posterior da tíbia em relação ao fêmur. Letra C, não produz restrição de movimento no joelho. E a letra D fala que o LCA restringe tanto o movimento anterior quanto posterior da tíbia. Coloca a sua resposta aí. Coloca aí no seu... Ué, está sem volume? Poliane está falando... Gente, vocês estão ouvindo bem aí? Não é possível que eu estou falando esse tempão. E se tiver mais alguém sem volume, coloca no chat aí, fazendo favor. Que aí, se tiver algum probleminha, a gente chama o nosso assistência técnica aqui do lado. Então, tá. Vai me falando aí, por favor, hein? Só a Poliane que falou. Me fala se está ok o volume aí. Vamos analisar aqui, então, a cinesiologia. Estou aguardando alguém me falar se está sem volume também, hein? Será que eu mexi alguma coisa aqui no microfone, Jesus? Vamos lá. Se tiver mais alguém sem volume, pode me colocar no chat, fazendo favor. Às vezes vocês já colocaram e ele demora um pouquinho aqui para aparecer. Espera aí. Bom, deve estar ok. Se tiver... Ah, não, está ok. Tem o resto, outras pessoas... Cadê a... Eu não sei quem foi que colocou, acho que foi Poliane. Poliane, dá uma olhada se não é no seu áudio aí, porque aqui o resto do pessoal, todo mundo colocando que o áudio está ok. Então, vamos seguir. O complexo do joelho, ele envolve praticamente 3 articulações, né? Praticamente porque eu estou seguindo a Susan Hall, hein? O livro que está no edital. Ela considera a tíbio fibular superior também como uma articulação do joelho. Então, nós vamos considerar dessa forma. Porém, tem horas que para a imagem. Não, mas às vezes é um delayzinho, tá, Alessandra? Alessandra Feitosa. Já foi minha aluna, Alessandra? Eu tinha uma Alessandra Feitosa aluna. Não sei se é você. Vamos lá. Então, as articulações do joelho. Tíbio femoral, né, que é a principal articulação entre a tíbia e o fêmur. Né, entre lá o platô tibial e o côndilo femoral. A patelo-femoral, né, entre a patela e o fêmur. E a tíbio fibular superior, que está aqui. Porém, tem autores que não consideram a tíbio fibular superior como parte da articulação. Porque, na verdade, o movimento dela é mínimo, né? Mas ela está dentro da cápsula articular do joelho. Então, ela acaba fazendo parte dessa articulação por estar dentro da cápsula ali. Fazer parte da cápsula. Poliane conseguiu o áudio. Ok, ótimo. Então, vamos considerar como essas 3 articulações. A tíbio femoral, ou seja, côndilo femoral e platô tibial, patela femoral e a tíbio fibular superior, porque ela está lá dentro da cápsula. E lembra que nós falamos lá dos graus de movimento, né? Vamos relembrar lá. Plano frontal, plano sagital, plano transverso. O joelho tem 2 graus de movimento, porque a gente considera flexão e extensão como um movimento. Então, num plano, né? Um movimento não, são 2 movimentos, mas no mesmo plano. Então, a flexão e a extensão do joelho está em qual plano? Está no plano sagital, ok? E no plano transverso existe a rotação medial e lateral do fêmur, ou da perna, né? Desculpa, do fêmur não, gente, da tíbia. Da tíbia sobre o fêmur. Então, considera-se que esse movimento de rotação do joelho, pode ser chamado de rotação do joelho, mas essa rotação medial e lateral da tíbia em relação ao fêmur. Então, são 2 graus de movimento. Flexão e extensão no plano sagital, rotação medial e lateral no plano transverso. Então, o joelho tem 2 graus de movimento. Por que isso aqui confunde? Porque a gente esquece dessa rotação medial e lateral. E são movimentos que existem, sim, lá no joelho. Um movimento que a gente usa frequentemente, inclusive para marcha, né? Para mudança de direção. Então, a gente usa ele funcionalmente. Entre a articulação lá, entre a articulação tíbio-femoral, né? Que nós temos lá o côndilo do fêmur e platô tibial, nós temos os meniscos.
E temos, né, então, o menisco lateral, que tem uma forma mais oval, ele está representado aqui, né? Uma forma mais oval, com inserções nos cornos anterior e posterior, e ele é mais móvel. Então, durante o movimento de rotação, ele é mais móvel. Ele se movimenta junto com o fêmur e a tíbia, quando ocorre o movimento de rotação. Já o menisco lateral tem um formato de lua crescente, com base de inserção mais larga nos cornos anteriores e posteriores. Então, ele é maior e mais fixo. O medial, ok? Por que eu estou pensando, eu estou falando aqui, estou pensando uma coisa. Eu vi uma questão, eu até não coloquei ela aqui nessas nossas questões aqui. Deveria ter colocado. Eu vou lembrar, assim, mais ou menos a questão, que ela fala o seguinte: quando você faz uma rotação da tíbia em relação ao fêmur e palpa na linha interarticular, se você consegue ou não palpar o menisco. Se for o menisco medial, né, o medial, a gente consegue, numa rotação, palpar melhor. No lateral, nem tanto, porque o lateral se move junto. Então, não consigo palpá-lo. Né? Uma questão mais ou menos assim. Então, o menisco medial, quando eu faço a rotação da tíbia em relação ao fêmur, né, o côndilo femoral está aqui. E o platô tibial está aqui. Quando eu faço essa rotação, eu consigo palpar o menisco na linha interarticular. Menisco medial. O lateral não, porque ele se move junto, né? Ele é mais móvel do que o outro, do que o medial. Então, o medial é possível palpar se eu fizer rotação. O lateral, não. Ok? Articulação patelo-femoral é a articulação ali. A Alessandra foi minha aluna mesmo, eu lembro, eu gravo os nomes assim de sobrenome de aluno. Ó. A Alessandra Feitosa já foi minha aluna na faculdade, né, Alessandra? Eu lembro mesmo. Eu lembro dos sobrenomes, assim, às vezes. De quem foi também pode me falar, porque às vezes já foi, eu não estou lembrando, que são 18 anos de docência, gente. Então, são muitos alunos que passaram por mim aqui, tanto aqui em Belo Horizonte, quanto na região metropolitana, e até um pouquinho mais distante, né? Já trabalhei em Itabira, Divinópolis, mas vamos lá. Articulação patelo-femoral, então, a articulação da patela com o fêmur, lembrando que a patela é um osso sesamoide. E qual que é a função da patela, gente? É aumentar a vantagem mecânica do quadríceps, o torque mecânico do quadríceps, certo? Também é dá para fazer umas questões boas de concurso nisso aqui, né? Qual que é a função da patela? Porque a que eu coloquei para vocês lá é sobre a função do menisco. Mas a função da patela também é uma coisa importante. A função dela é única e exclusivamente aumentar o torque do quadríceps, né? Porque principalmente ali do reto, da coxa, que aumenta quando é como se a patela formasse uma roldana, né? Tivesse o papel de uma roldana e que fizesse, então, esse papel de melhorar esse torque, essa vantagem mecânica, ok? E o ligamento patelar, praticamente ele cobre a patela. Na verdade, o osso sesamoide, o que significa o osso sesamoide? É esse osso que fica dentro do tendão. Nós temos outros ossos sesamoides, lá no primeiro dedo, né, no hálux, tem 2 ossinhos sesamoides que favorecem também o movimento, né? Então, a gente tem... lembrar um pouquinho também desse conceito, pode ser que seja cobrado isso, né? E esse ligamento, ele se fixa lá na tuberosidade tibial, anteriormente lá na tíbia, ok? Uma coisa importante também, até nas questões não tinha, mas eu deixei esse conteúdo aqui, porque fala sobre ângulo Q. Como é uma coisa assim, que muita gente me pergunta, muita gente procura e fala, é difícil isso aqui. Mas não é difícil, gente, ângulo Q não é um negócio difícil. Não, até naquelas questões que eu coloquei lá, nem está falando de ângulo Q, mas eu falei, não, vou deixar esse slide aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é importante a gente entender, e é fácil, no final das contas, é fácil. O ângulo Q, ele mede o posicionamento da patela, certo? Se essa patela está mais lateralizada ou mais medializada. Uma patela muito lateralizada, além de ser fator de risco para uma condromalácia patelar, né? Não vamos falar de patologia aqui, porque... entra muito lá na fisioterapia ortopédica, e nosso objetivo é dar cinésio em geral, mas, enfim, uma patela mais lateralizada pode ser um fator de risco para a condromalácia e ela dificulta o movimento ela perde um pouco da eficácia mecânica
do torque mecânico do quadríceps também. Então, como que é feita essa medida do ângulo Q? Ela é uma linha que vai desde a espinha ilíaca, antero superior, até o meizinho da patela. Então, eu traço essa linha e uma segunda linha que vai do meio da patela até a tuberosidade da tíbia. Então, eu vou palpar a tuberosidade da tíbia, traçar uma segunda linha. Então, está aqui o meizinho da patela. A linha que veio da espinha ilíaca antero superior até o centro da patela, e uma outra linha que veio do centro da patela até a tuberosidade da tíbia. A dificuldade que muita gente tem é o seguinte: aonde que eu meço esse ângulo? É para cá, é para cá, é para lá, é para cá. O ângulo Q, eu prolongo esse traço que eu fiz, que foi da tuberosidade da tíbia até o meio da patela, eu prolongo esse traço. E o ângulo Q é aqui, ó. Certo? Então, eu tracei aqui. Eu gosto até de fazer, nem fazer imaginário lá no paciente, não, risco o paciente. Espinha ilíaca antero superior, meio da patela. Fiz um risquinho lá. Ou pelo menos, né, marca mais ou menos ali o seu paciente. Meio da patela até a tuberosidade da tíbia, mas eu prolongo essa linha. O ângulo está aqui. Ok? Isso é o ângulo Q. Ele é o ângulo que mede, então, esse posicionamento da patela. Quando esse ângulo Q ele é de 10 graus, aqui formou 10 graus, porque o alinhamento aqui do fêmur e da tíbia, ele não é um alinhamento reto. Ele tem um pequeno, né, uma medialização leve, né, em relação, um osso em relação ao outro, um fêmur em relação à tíbia. Então, esse ângulo Q, ele precisa existir. E qual que é o ângulo Q fisiológico? É de 10 graus. Então, 10 graus, eu tenho uma eficiência mecânica do músculo quadríceps, da movimentação do joelho. Em homens, esse ângulo Q pode ser até um pouquinho maior, de 10 a 14. E nas mulheres, pelo fato de não vai desde a espinha ilíaca, e às vezes as mulheres têm o quadril mais avantajado, então a espinha ilíaca é um pouco mais afastada, então esse ângulo, né, essa linha da espinha ilíaca antero superior até o meio da patela, ela pode ser mais inclinada nas mulheres pelo fato da pelve ser um pouco mais, ser maior nesse sentido, né? Então, nas mulheres, o ângulo Q normal varia ali de 15 a 17. Então, as mulheres têm uma eficiência mecânica um pouquinho menor do que a dos homens em relação ao quadríceps. O que é importante? Que quanto maior esse ângulo Q, maiores são as forças que lateralizam a patela. Então, a mulher, normalmente, já tem uma tendência de ter uma maior lateralização da patela do que os homens. Né? É claro que tem mulheres que têm um quadril menor, então é uma generalização, né? Mas, em geral, a pelve da mulher é maior do que a do homem nesse sentido. Então, a mulher já tem uma tendência de ter uma maior lateralização da patela. Uma vez que essa patela está mais lateralizada, existe maior pressão retropatelar, ou seja, maior pressão ali atrás da patela, com a faceta lateral, da faceta lateral da patela com o côndilo femoral, lateralmente, maior chance de desenvolver osteoartrose naquela região, condromalácia patelar, né? Dores e dificuldades, às vezes, em determinados movimentos. Então, o ângulo Q, ele funciona, né, a gente mede ele para avaliar essa tendência de lateralização da patela. Então, voltando aqui, lembre-se que esse ângulo então, é medido aqui. Não é difícil isso aqui, gente, e pode cair em prova. Ok? Por isso que eu quis deixar esses slides aqui também. Tá bom? Vamos pensar lá, então, na nossa articulação tíbio-femoral. A tíbio-femoral, ela é suportada por 4 ligamentos, sendo os 2 colaterais, né, o lateral e o medial, e os 2 cruzados. Né? Então, estou mostrando aqui a cápsula articular, a articulação aqui do côndilo, desenho esquemático aqui, né, dos côndilos femorais com platô tibial, e os ligamentos. Lembrando que o lateral, como é que eu vou saber qual que é o lateral e qual que é o medial, gente? Eu vou olhar pela fíbula. Fíbula não é lateral? Então, aqui está o ligamento colateral, lateral. Aqui está o medial, não deu para ver muito bem, mas aqui nessa imagem dá para ver melhor. Então, vamos ver aqui o colateral lateral. Não, colateral medial primeiro. Ligamento colateral medial, o nome já fala, né? Então, ele está localizado medialmente ao joelho. E eu sei que esse aqui é o medial,
porque a fíbula está aqui e a fíbula é lateral. Esse ligamento ele tem a função de suportar forças em valgo. Lembra o valgo? O que é o joelho valgo? Que significa que o joelho está mais voltado para medial, né? Ele está mais medializado. Lá na minha época de faculdade, a gente tinha aquela frasezinha que é boa para a gente guardar, que quem é valgo não cavalga. Né? Então, o valgo e quem é varo já consegue cavalgar bem. Então, o valgo não cavalga. Ai, esses trocadilhozinhos são ótimos para a gente lembrar, viu? Então, o valgo seria, então, essa aproximação dos joelhos na linha média. Ok? Ele resiste. Imagina que, aqui é a parte medial, né? Se esse joelho tende a vir mais para a linha média, ele vai resistir a esse movimento. Também oferece alguma resistência nas rotações, né, interna e externa, mas ele fica tensionado em extensão do joelho. Então, extensão total do joelho, ele fica totalmente tensionado. Ok? Já o ligamento colateral lateral, aqui novamente uma outra imagem aqui mostrando o medial. E o lateral eu sei, eu estou na câmera? Estou. O lateral eu sei que ele está aqui, porque eu estou vendo a fíbula aqui, né? Então, o lateral, ele já vai resistir forças em varo. O que é o varo? A articulação do joelho afastada da linha média. Esse é o varo. Também fica tensionada em extensão. Então, durante a extensão, eu tenho um tensionamento dos dois colaterais, o lateral e o medial. Ok? E durante a flexão, no caso aqui do lateral, durante a flexão, ele reduz em 25%. Tem uma pessoa que colocou aqui no chat que era para ser política nacional. Eu acho que você entrou na sala errada, então. Porque essa daqui é de cinesiologia dos membros inferiores para o curso de fisioterapia. Talvez tenha conectado errado aí. Tá bom? Então, ambos os ligamentos, tanto o colateral lateral quanto o colateral medial, eles ficam mais tensionados em extensão. Ok? Já o ligamento cruzado anterior, ele se fixa anteriormente na tíbia. Então, ele está aqui, está representado na imagem aqui. Dá para vocês verem bem aí. Ele se fixa anteriormente aqui na tíbia. E posteriormente aqui no côndilo femoral. O objetivo desse ligamento é o quê? Resistir aos movimentos de anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Então, ele consegue uma ação... aqui, o Adalgino, a Aline está respondendo para a gente aqui que o de política nacional foi ontem, nesse horário. Tá bom? O ligamento cruzado anterior, então, o LCA, ele tem essa função de restringir essa anteriorização, esse movimento anterior da tíbia em relação ao fêmur. E ele fica também tensionado na posição estendida. Então, quando eu faço extensão do joelho, ele está tensionado. Porque na extensão, existe uma tendência de uma anteriorização da tíbia. Ok? De uma anteriorização da tíbia. Já o cruzado posterior, cadê ele? Ele se fixa posteriormente lá na tíbia e ele faz a restrição primária do movimento posterior da tíbia. Ele é até mais efetivo para restringir a posteriorização. Então, ele restringe 95% desse movimento de posteriorização da tíbia. Enquanto que o cruzado anterior, ele restringe 85% da anteriorização da tíbia. Né? Mas são ligamentos extremamente fortes. São ligamentos que têm função importantíssima, lesão de ligamento de posterior ou de anterior. Eles são extremamente fortes, olhando o chat ali, depois a gente olha. Ah, tá. É porque ela colocou ali que o dela é farmácia, mas eu acho que farmácia é 17 horas, tá? Daqui a pouquinho. Então, esses dois ligamentos, tanto o anterior quanto o posterior, eles têm essa função. O anterior, então, ele restringe a anteriorização da tíbia, o posterior restringe a posteriorização da tíbia, e os dois em conjunto limitam tanto a rotação interna quanto a rotação externa da tíbia. Então, principalmente quando eles estão em extensão, né? Mas eles são estabilizadores da rotação. Ele não deixa fazer uma rotação extrema. Já os laterais,
eles não restringem tanto a rotação. Também tensionam um pouco, mas o movimento de rotação da tíbia sobre o fêmur, eles são restringidos, digamos assim, né, pelos dois ligamentos em conjunto, pelo posterior e o anterior, né, os dois ligamentos cruzados, anterior e posterior, trabalhando em conjunto. Ok? Os dois ligamentos estabilizam, limitam a rotação, então eles trabalham ali na limitação da rotação, provocam deslizamento dos côndilos sobre a tíbia em flexão, durante a flexão. Ok? Então, esses 4 ligamentos são essenciais. Tem muita coisa cobrando, tem muita questão cobrando sobre ligamento, né, como eu coloquei aqui anteriormente. Então, vamos voltar lá para as questões, espero que vocês tenham anotado aí quantas que vocês acertaram no início, e vamos ver agora as respostas. Eu acho que essa daqui vai ter mais acerto, hein? Porque eu acho que joelho, né, geralmente a gente lembra um pouco mais aí dessa cinesiologia aí do joelho. O tornozelo é mais complexo, tem muito mais osso, tem mais, né? O joelho também a gente está mais, é mais usual, a gente lembra mais aí até no dia a dia mesmo. Então vamos voltar lá para a primeira questão. Não é função do menisco. O que não é função do menisco? Aumentar a estabilidade é função do menisco? Sim. Então não é a letra A, porque a pergunta é o que não é função, né? A letra B, aumentar a área de contato e a congruência articular? Sim, é função do menisco. Letra C, aumentar a vantagem mecânica do quadríceps? Não é função do menisco. Isso é função da patela, não é? Isso é função da patela. Então, eles misturaram a função da patela ali com função do menisco. Então, não é função do menisco a letra C, aumentar a vantagem mecânica do quadríceps. Ok? Então, a resposta dessa questão é a letra C. A letra D fala o quê? Amortecer o impacto dos côndilos femorais no platô tibial. E a letra E fala em evitar o cisalhamento. Todas duas são funções do menisco. Então, a única que não é função é a letra C. Então, a resposta aqui é a letra C. Tá bom? A questão 2, ela fala aí dos 4 ligamentos, dos cruzados, anterior e posterior, dos colaterais, lateral e medial, mas a pergunta fala o seguinte, considerando os ligamentos colaterais, sabe-se que eles possuem máximo tensionamento quando o joelho está em extensão completa, flexão, já vou adiantar para vocês que não é flexão. E isso também é fácil, porque se você fizer aí agora uma flexão do seu joelho, e imaginar os ligamentos ali, o colateral, lateral e medial, você vai ver que na flexão eles estão menos tensionados, eles estão até encurtadinhos ali. Então, teria que ser extensão, não tem outro jeito. Então, flexão já não é de jeito nenhum. Então, eu já eliminaria aqui a B, a C e a E. Sobraria a resposta letra A alternativa A e a alternativa D. Então, seria extensão completa ou extensão e rotação interna. A pergunta está falando sobre... os 2 ligamentos em conjunto. Lateral, colateral lateral, colateral medial. Os 2 juntos, eles estão tensionados em extensão completa. Porque aqui... a rotação interna, vamos pensar aqui na rotação interna, ela pode até tensionar o lateral, mas o medial não, o medial vai ficar encurtado. Então, os 2 estão em tensionamento máximo durante a extensão completa. Ok? Olha que resposta simples. A pergunta complicou um pouco para confundir a gente mesmo, né? Mas a resposta é simples. Tá bom? Então, é a letra A, essa é a resposta. Esse daqui também, gente, é o que eu falei, eles colocaram tanta coisa na questão, mas no final das contas, essa resposta é fácil. Sabe por que ela é fácil? Porque, olha só, a articulação do joelho depende de ligamentos, né? Em relação a essa afirmativa, assinale a correta. Olha o que a letra A fala para a gente. O ligamento colateral medial, ou fibular, já pode riscar, porque não é. Porque o medial não é fibular, porque a fíbula é lateral. Então, só ali já está errada essa alternativa. Então, a gente já elimina a letra A de cara, ok? Já elimina a letra A de cara. Então, ele fala que o lateral medial está localizado mais anterior que posteriormente na face medial. Ok, mas ele não é o fibular, né? Então, já está errada essa alternativa. Alternativa B. O sinal de gaveta anterior, positivo, indica lesão do ligamento colateral lateral. Aí aqui entra um pouquinho lá da ortopedia, né?
Lá na ortopedia, a gente lembra lá que o sinal de gaveta é o quê? Eu coloco o meu paciente em decúbito dorsal, flexão de quadril, joelho, pé apoiado na maca, e eu traciono a tíbia e vejo se vai dar uma anteriorização. Ele avalia qual, gente? Se a gaveta anterior, né? Gaveta anterior. Se ele traciona a tíbia em relação à fíbula, ele está avaliando a anteriorização da tíbia. Se esse teste é positivo, significa que a tíbia anteriorizou demais. Qual o ligamento que está lesado? Não é o colateral, qual que ele colocou ali? Colateral, lateral. E sim o cruzado anterior. Sinal de gaveta anterior avalia LCA, ligamento cruzado anterior. Então, essa aí também está errada. A letra C ali também já ajuda a gente a eliminar ela de cara. Essa questão não é difícil, essa questão é fácil. O ligamento colateral lateral ou tibial já está errado. O colateral é fibular, né? Vai do epicôndilo medial. Como é que pode, gente? Se é o colateral lateral, como é que ele vai do epicôndilo medial até a cabeça da tíbia? Está errado. Ele vai do epicôndilo lateral até a cabeça da fíbula. E ele não é tibial, então também está errada. Sobrou a letra D. Então só pode ser a D, a correta, né? Mas vamos analisar ela. Os ligamentos cruzados são fortes, se entrelaçam e são os principais estabilizadores rotacionais do joelho. Essa é a alternativa correta. Nós falamos isso aqui, porque o movimento de rotação, principalmente se o pé está fixo, né? O movimento de rotação, vocês não estão vendo o meu joelho, apesar que eu estou fazendo o movimento, eu estou achando que vocês estão me vendo, mas não estão. Mas, enfim, pé fixo, e não vai dar para vocês verem mesmo. Pé fixo, movimento de rotação, é um mecanismo de lesão de LCA e de LCP, de cruzado anterior e cruzado posterior. Inclusive, é uma lesão comum no futebol, né? Na hora do chute forte, a perna que está fixa, manter o pé apoiado e fazer uma rotação, traciona excessivamente esses ligamentos. Então, eles são estabilizadores da rotação. Certo? Tanto o LCA quanto o LCP. Então, essa seria a alternativa correta, a letra D. E a questão 4 que nós colocamos aqui, ela fala o seguinte. Sobre o LCA, né, o ligamento cruzado anterior, é correto que se afirma. Letra A. Produz restrição para o movimento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Certo ou errada? Certíssima. Então, já sabe que o correto é a letra A. Ok? Ele restringe o movimento anterior da tíbia. Mas vamos ler ali a B, C e D para a gente analisar. A letra B fala o quê? Produz restrição para o movimento posterior da tíbia em relação ao fêmur? Errada. Quem produz a restrição do movimento posterior é o LCP, né? Ligamento cruzado posterior. A letra C não produz restrição de movimento do joelho? Erradíssima. E a letra D fala que resiste tanto o movimento anterior quanto posterior da tíbia. Também está errado. Ele restringe o movimento anterior. Questão fácil também, né? Estou achando que essa de joelho vocês acertaram bastante. Quantas que vocês acertaram? Coloca para mim aí, só para eu ter ideia. Dessas 4 de joelho que nós falamos aí. O Daniel perguntou se os aulões estarão disponíveis no site. Estarão, me parece que são 72 horas, que ele vai ficar disponível para você rever, ou para quem não conseguiu ver tudo. E isso. Coloca para mim quantas que vocês acertaram essa de joelho, essas 4 questões. Eu acho que essa daqui vocês devem ter acertado bastante. Né? Quando se trata de ligamento de joelho, quem está ali no dia a dia ali da fisioterapia vai lembrar bastante. Ó, a Cristiana acertou todas, está vendo? Essa turma é boa, essa turma é bacana. Todo mundo inteligentíssimo. Vamos então pensar agora no quadril. Nessa análise cinesiológica aí do quadril. A Leila acertou 3. Né? Mas é isso aí, tá vendo? Depois que a gente discutiu, se eu tivesse dado o conteúdo primeiro e você fosse para a questão, você tinha acertado todas. Né? Porque depois que a gente analisa direitinho ali, a gente vai lembrando. Tá? Vamos agora para a análise cinesiológica do quadril, mesmo esquema. Terceiro bloco de questões, que eu coloquei as questões então referentes a quadril. Gostaria então que vocês respondessem sem colar, sem olhar o resultado lá atrás, sem olhar a aula lá. Tá bom? Preencha as lacunas
e assinale a alternativa correta. Maura também acertou 3. Muito bem, foi ótimo. Questão 1, então. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O movimento associado que o quadril faz quando a pelve se inclina anteriormente denomina-se lacuna. E, posteriormente, denomina-se, aqui ele está falando do movimento da pelve. Quando a pelve vai para frente, o quadril faz qual movimento? O quadril é articulação coxo-femoral, né? Qual que é o movimento que acontece no quadril? Extensão do quadril, vai completar corretamente aqui as lacunas, né? Letra A, extensão do quadril, flexão do quadril. Letra B, abdução do quadril e flexão do quadril. Letra C, adução do quadril, extensão do quadril. Letra D, rotação lateral do quadril direito, adução do quadril. E letra E, flexão do quadril, extensão do quadril. Marque a alternativa que você considera a correta. Ok? Outra questão, eu quero que vocês respondam rapidinho mesmo, sem pensar, pensando que você está lá na prova, sem falar, pensa rapidão e responde. Questão 2. Sobre a artrocinemática do quadril, marque a opção correta. A letra A fala o seguinte: a articulação do quadril apresenta 2 graus de liberdade de movimento. Ok? Letra B. No plano frontal, a articulação do quadril realiza os movimentos de flexão e extensão. A letra C, ela fala o quê? A circundução do quadril se dá no plano sagital. E a letra D, os movimentos de rotação interna e externa do quadril ocorrem no plano, não planto, tá? Ficou errado ali, plano transverso. Opa, plano transverso. Então, responda rapidinho aí, essa questão 2. Terceira questão. Sobre a articulação do quadril, marque a opção incorreta. Então, vamos marcar a incorreta agora. Vamos lá. Letra A. Letra A. A articulação do quadril é do tipo sinovial esferoide. Letra B. No movimento de retroversão pélvica, a crista ilíaca inclina-se anteriormente no plano sagital. Letra C. O lábio acetabular é um anel fibroso que tem como função aumentar a congruência entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. E a letra D, a pelve se orienta para colocar o quadril em posição favorável para o movimento do membro inferior. Aqui é para marcar a incorreta. Ok? Vamos falar um pouquinho aí do quadril e daqui a pouquinho nós vamos voltar. Essa eu coloquei 3 questões porque eu não achei tantas questões sobre quadril. Engraçado, né? Joelho tem mais. Né? Tornozelo também tem bastante. Quadril, não achei tantas questões sobre quadril na prova, mas vai que nesta, né, vai estar exatamente elas. Então, vamos lá. Pensando na artrologia aí do quadril, né, o quadril propriamente dito, a articulação do quadril é a articulação coxo-femoral, que é da cabeça do fêmur com o acetábulo. Lembrando que a cabeça do fêmur é bem arredondada, bem esferoide, o acetábulo é bem raso, a congruência é pequena, porém, para aumentar essa congruência, existe, então, esse anel acetabular, que vai aumentar essa congruência aí dessa articulação, certo? Os movimentos do quadril, eles estão sempre associados aos movimentos da pelve. Não tem como, né, a maioria das vezes, a gente vai associar os movimentos da pelve, o ritmo lombopélvico, que nada mais é do que essa inclinação anterior, quando eu faço uma inclinação anterior de lombar, a pelve e o quadril se movimentam associadamente, para que o movimento consiga acontecer perfeitamente. Então, os movimentos de quadril estão associados aos movimentos da pelve. Então, lá na pelve, a gente tem lá o fêmur, o ilho, o púbis e o isquio, o sacro está lá atrás, o cóccix, né? O acetábulo é formado por os 3 ossos, né? Pelo ilho, pelo isquio e pelo púbis, certo? Então, a articulação propriamente dita é a coxo-femoral.
Ela é considerada uma articulação esferoide, né? A gente percebe pelo formato ali da cabeça do fêmur. É uma articulação esferoide e que tem 3 graus de liberdade. Flexão e extensão do quadril, está aqui. Flexão e extensão, qual que é o plano? Ó, plano sagital, é o plano que divide meu corpo em 2 metades, direita e esquerda, plano sagital. Flexão e extensão é sempre no plano sagital, né? Qualquer articulação. Plano frontal é o movimento de abdução e adução. E no plano transverso, o movimento de rotação interna e rotação externa. Aí você vai me perguntar, não, mas está faltando um movimento aí, a circundução. Não tem a circundução? Vocês não vão me ver, mas, enfim, faz de conta que vocês estão me vendo, porque eu fico imaginando que vocês estão me vendo, eu acho que está tudo ok. O que é a circundução? A circundução, ela é uma associação de todos os movimentos. Então, a gente não fala um plano específico para uma articulação que tem uma associação de movimento, né? A Natália Alves está bom assim, ó, como é bom rever a prof. Maralu falando de cinésio. Natália foi minha aluna também, né, Natália? Me conta onde que foi. Eu acho que foi lá na Universo. Será? Eu acho que foi. Depois você me fala. Então, o movimento de circundução da articulação do quadril, ele é uma associação de vários movimentos. Então, a gente ele não é um movimento específico. Então, são 3 graus de liberdade. Flexão, extensão, plano sagital. Abdução e adução, plano frontal. Rotação interna e externa eu fiz com o ombro, mas vocês vão imaginar que eu estou fazendo lá com o quadril, é no plano transverso. Ok? Lembrando que a cápsula articular, ela é mais reforçada anteriormente, como eu disse, o anel ou o lábio acetabular, ele tem a função de aumentar a congruência, já que a cabeça do fêmur é muito arredondada para um acetábulo que é raso. Né? Ele é raso em relação à cabeça do fêmur, então o lábio acetabular aumenta essa profundidade dele. Ah, então eu lembro da Natália, na Universo mesmo. Muito bem. Na cintura pélvica, nós temos 28 músculos que inserem ali nessa região. Nenhum deles é posicionado para agir somente na pelve. Todos os 28 músculos que estão inseridos na cintura pélvica, eles agem em outras articulações também, seja na coluna, seja no joelho, ok? E a pelve, ela se orienta para colocar o quadril numa posição favorável. Então, o movimento da pelve, ela favorece os movimentos da coxa femoral. Então, quando a pelve tem um movimento anterior, e aí, quando eu falo anterior, eu tenho que olhar por onde? Pela crista ilíaca, certo? Então, quando a pelve tem um movimento anterior, que significa, é uma antiversão. O que é uma antiversão pélvica? Quando a pelve inclina-se para frente. Quando a crista ilíaca vai para frente. E a retroversão é quando essa crista ilíaca se orienta posteriormente. Eu acho que eu coloquei aqui... Não, coloquei mais falando sobre o colo femoral aqui, mas eu acho que eu coloquei alguma coisa aqui também sobre a pelve. Então, em relação ao colo femoral, o colo do fêmur, né? Então, aqui está a cabeça do fêmur, lá no acetábulo. E aqui o colo, né? Trocânter e tal. Esse movimento aqui, essa posição do colo em relação ao osso especificamente, ao corpo do osso, ele deve ter um ângulo de 125 graus aproximadamente. Esse é o ângulo específico do colo femoral. Se o colo femoral tem esse ângulo, ele tem uma boa congruência, ok? Se esse ângulo diminui ou aumenta, eu tenho uma perda de congruência. Então, vamos ver aqui. Uma coxa vara significa que esse ângulo é grande, é acima do 125, que é o normal. Então, ele está aumentado. Então, se eu tenho uma coxa valga, essa aqui é a valga, tá? Eu falei vara? Eu acho que eu falei vara, mas é valga. Então, uma coxa valga significa que esse ângulo é maior do que o 125. E esse ângulo maior tem diminuição da congruência e ele reduz a efetividade dos abdutores. Os abdutores estão aqui, né? Tracionando a coxa nessa direção.
Então, ele diminui a efetividade dos abdutores quando eu tenho uma coxa valga. Já quando eu tenho uma coxa vara, o que é a coxa vara? É esse ângulo menor. Também diminui um pouco a congruência, né? Então, a coxa vara, o normal é 125, a coxa vara, ela é menor do que 125. Geralmente, esse aqui, por exemplo, está em 105. Ela aumenta a efetividade dos abdutores. Então, se o ângulo entre o colo e o corpo do fêmur for diminuído, é mais fácil fazer uma abdução. Se esse ângulo for aumentado, o abdutor tem que agir mais, tem que ser mais forte, tem que diminuir essa efetividade dele, se ele for maior. Ok? Isso aqui é interessante de vocês lembrarem. Anota num cantinho, vocês não vão esquecer. Tá bom? Eu queria só, eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu vou voltar rapidamente aqui, só na questão do movimento da pelve, que é aqui que eu coloquei, né? Que a pelve se movimenta, então vamos só relembrar. Quando eu faço uma flexão, porque está na questão e eu não coloquei ali direito, mas enfim, vocês vão entender. Quando eu faço uma flexão do quadril, opa, desequilibrei aqui. Quando eu faço uma flexão, automaticamente a minha pelve inclina-se anteriormente. Certo? Quando eu faço uma extensão, minha pelve, é como se a minha pelve tivesse inclinada posteriormente. Ok? Vamos pensar em cadeia fechada, porque eu acho que isso é mais fácil pensar em cadeia fechada. Faz um movimento aí, imagina o seu quadril, sua coxa femoral, e faz um movimento de anteriorização da pelve. O que você fez? Se aproximou a parte anterior da pelve com a coxa, não é isso? Agora, não faz essa inclinação anterior, faz só a flexão. O que você fez? Aproximou de novo a parte anterior da coxa com a pelve, com a parte anterior da sua região pélvica. Né? Então, essa aproximação, quando eu aproximo a parte anterior da coxa com a parte anterior da pelve, eu estou fazendo um movimento de flexão. Mas se eu estou em cadeia fechada fazendo uma antiversão, eu também estou fazendo uma flexão. Vocês percebem isso? O movimento lá na coxa femoral também vai ser de flexão. Quando a gente pega... Vou te responder, só um minutinho. Quando a gente pega em cadeia fechada, fica mais fácil de entender. A Kátia de Souza perguntou aqui se coxa valga leva joelho varo e coxa vara leva joelho valgo. Pode acontecer. Deixa eu até colocar de novo aqui. Ó. Se a coxa é vara, ou seja, esse ângulo é maior, esse corpo do fêmur, ele pode vir mais medializado, e pode gerar um joelho valgo. Pode acontecer, sim. Não obrigatoriamente, mas uma coxa valga pode, sim, levar a um joelho varo, e uma coxa vara levar a um joelho valgo. Pode acontecer, sim. O inverso, né? Se a coxa é vara, o joelho é valgo. Se a coxa é valga, o joelho é varo. Deu para entender? Ficou confuso? Vamos repetir aqui. Imagina essa coxa aqui que é vara. Significa que esse ângulo é maior. Significa, então, que esse corpo do fêmur, ele vai vir nessa direção. A diáfise, né, do fêmur, vai vir mais nessa direção. Quando articular lá com o joelho, ele vai estar mais valgo. Certo? O oposto ocorre aqui. Se aqui aumentou esse ângulo, esse corpo, essa diáfise aqui do fêmur vai mais para fora, vamos chamar assim. Então, o joelho pode ser varo. Está certinho seu raciocínio, viu, Kátia? Então, vamos pensar quando a gente falar. Vamos na questão lá que vou voltar nessa questão do como é que fala aí, gente? Da pelve, tá? Que aí já vai ficar mais fácil da gente entender. É essa questão, inclusive. Prefeitura de Camaçari, da Bahia, 2014. Então, vamos preencher as lacunas aqui, ó. O movimento associado de quadril... Não, movimento associado que o quadril faz quando a pelve se inclina anteriormente, denomina-se a pelve inclinou-se anteriormente. Eu não aproximei a região pélvica da região anterior da coxa? Que movimento que é esse? Em cadeia fechada? Eu mandei a pelve para frente, agora vamos fazer cadeia aberta. Faz uma flexão para você ver. Não é o mesmo movimento? Então, na verdade, o movimento que a coxa femoral, a articulação do quadril faz quando a pelve se inclina anteriormente, é a flexão de quadril.
E quando essa pelve se inclina posteriormente, acho que aqui dá para vocês verem um pouquinho, quando eu estou nessa posição aqui, eu acho. Posteriormente, o que eu estou fazendo? Eu estou afastando a região anterior da minha coxa da região pélvica. Então, se eu estou afastando, eu estou fazendo um movimento de, se fosse em cadeia aberta, seria o quê? Extensão. Então, o que preenche as lacunas ali é a letra E. Né? Então, pelve anteriorizada, flexão do quadril, flexão lá da coxa femoral. Pelve posteriorizada, extensão. Ok? A segunda questão, então, fala aqui sobre a artrocinemática do quadril, para a gente marcar a correta. Qual que é a correta ali? A articulação do quadril apresenta 2 graus de liberdade. São 2? Não, são 3, porque ela faz flexão e extensão no plano sagital, abdução e adução no plano frontal e rotação interna e rotação externa no plano transverso. Se tivesse colocado 4 graus ali, talvez confundiria por causa da circundução, né? Mas, na verdade, são 3, como nós falamos. Então, essa aí está incorreta. Já marco, risca ela toda. A letra B fala, no plano frontal, a articulação do quadril realiza os movimentos de flexão e extensão. No plano frontal. Flexão e extensão é no plano sagital. Ok? Plano frontal seria abdução e adução. Então, também está incorreta. Risca ela toda. A letra C, a circundução do quadril se dá no plano sagital. O que nós falamos da circundução? Circundução não é um movimento isolado. Circundução é uma associação de flexão, abdução, extensão, adução. Então, ela se dá em todos os planos. Ela não se dá só no plano sagital. Né? Então, está incorreta também. E a letra D fala, os movimentos de rotação interna e externa de quadril ocorrem no plano transverso. Aí sim, né? O plano transverso é esse e o movimento ocorre aqui, ó, nesse plano. Então, rotação interna e externa de quadril ocorre no plano transverso. Essa seria, então, a opção correta. Tá bom? E a última questão, então, sobre a articulação do quadril, marque a opção incorreta. Essa é para marcar a errada. Então, vamos lá. A letra A fala o quê? A articulação do quadril é do tipo sinovial esferoide, certinho, nós falamos lá, né? A cabeça do fêmur é bem arredondada, bem esferoide. Então, essa está correta. E aqui a opção é para marcar a opção incorreta. Ok? A letra B. No movimento de retroversão pélvica, a crista ilíaca inclina-se anteriormente no plano sagital. No movimento de retroversão pélvica, a crista ilíaca inclina-se anteriormente. É isso? Não, é o oposto, né? Chega para cá um pouco para vocês verem aqui. Quando a crista ilíaca, estou falando da crista, estou falando de espinha ilíaca, crista ilíaca, se inclina anteriormente, está falando o quê? Anteriormente, eu tenho um movimento de antiversão. A retroversão pélvica é uma posteriorização da crista ilíaca. Então, a incorreta é a letra B. Né? Essa que é a resposta. Vamos só ver a C e a D aqui para a gente analisá-las. O lábio acetabular é um anel fibroso que tem como função aumentar a congruência entre o acetábulo e a cabeça do fêmur, corretíssima, a função do lábio é exatamente essa. E a letra D, a pelve se orienta para colocar o quadril em posição favorável para o movimento do membro inferior. Também está correta. Então, a opção aqui é a letra B. Ok? Me conta aí quantas que vocês acertaram desse último módulo, desse último bloco aí de questões. A aula vai ficar disponível para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aqui também. Muito obrigada pela atenção de vocês foram ótimos. Adorei a turma, adorei esse bate-papo nosso aqui no chat. A Aline também está falando que está com saudade. A Aline Aparecida deve ter sido aluna do Pitágoras, eu acho. Está vendo que eu vou lembrando, mais ou menos? As meninas todas mandando abraço. Um grande abraço para todos aí também. Obrigada pela atenção de vocês. Fico à disposição também, né? Se precisarem, me adicionem lá, me seguem lá no Instagram. Pode me chamar no direct se tiver alguma pergunta, tá bom?